e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlos Cauti, como todas as tardes. Estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. As principais notícias que mexem com os mercados no Brasil e no mundo. E hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023 e vamos iniciando o nosso noticiário, como sempre, com a Bolsa. Bolsa aqui no Brasil, que nesse momento está em alta de 0,22%. B3 que está recuperando, Ibovespa está recuperando um começo de pregão bastante complicado após os dados negativos que vieram da China, ou melhor, dados menores do que o esperado que vieram da China. A economia chinesa está crescendo menos do que o mercado gostaria e isso acaba afetando diretamente as empresas aqui no Brasil, porque como vocês sabem, o Brasil é um grande exportador de produtos, especialmente de matérias-primas, para a China, e se a China vai mal, o Brasil também não vai bem. Nesse momento, o Bolsa, então, ganha 0,21%, melhor ação do dia. Raizen, 3,68%. Alpargatas, 2,64%. CVC, 2,62%. Pior do dia. Localweb, 2,95% de queda. IRB Brasil, 2,23%. E BRF perde 2,02%. Vale e Petrobras, que são as ações mais importantes da Bolsa de Valores de São Paulo, estão perdendo. A Vale 1,14%, R$ 67,83. Nesse momento, a Petrobras cai 0,65%, R$ 28,86. Temos também o dólar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso profit da Nelogica. Dólar volta a subir 0,23%, R$ 4,80 para a moeda americana. Então, dólar que volta a ganhar força, mas hoje então é um dia bastante conturbado. Começou mal, mas a bolsa está dando sinais de força. Petrobras cai também, puxada para baixo pelo petróleo. Lá em Londres, o petróleo futuro cai 1,79%, $78,44 na Bolsa de Valores lá de Londres. E temos o minério de ferro, que também está no 0 a 0 lá em Dalian, leve queda, 839 yuan e 50 centavos. É a cotação do minério de ferro lá em Dalian, queda de 0,06%. Isso acaba afetando também todas as ações ligadas à mineração, principalmente a ação da Vale, que é a maior produtora de minério do Brasil, uma das maiores do mundo. Mas esses contratos futuros do minério de ferro, então, que são listados, são cotados nas bolsas de Dalian e Singapura, recuaram nessa segunda-feira. Isso após máximas, né, de vários dias alcançadas nas sessões anteriores. Agora, os investidores estão avaliando que uma série de dados econômicos vindo da China contrariaram as expectativas do mercado e vão contra as esperanças que o governo chinês coloque na mesa mais estímulos fiscais, ou seja, a China deveria gastar mais para poder reerguer sua economia, mas está, na verdade, segurando esse gasto. Isso está afetando o PIB, não somente o PIB, mas também o PIB como um todo. A gente vai ver também daqui a pouco a balança comercial da China. Agora, o contrato mais negociado lá em Dalian
Minério de ferro, o vencimento para setembro, encerrou as negociações, então, com uma queda de 0,09% para 832,5 yuanes por tonelada métrica. Estamos falando de um câmbio de 105,05 dólares, 116, aliás, 0,05 dólares por tonelada métrica. Então, o câmbio, com o câmbio em dólares, estamos tendo uma queda importante ainda da cotação do minério de ferro lá na Bolsa de Dalian. Se a gente pegar o andamento da cotação nos últimos meses, a gente vê que Dalian tinha chegado a uma cotação de quase 890, aliás, mais de 890, de 900 yuan por tonelada métrica, caiu para quase 600 e agora está de volta ao patamar de 830, mais ou menos. Então, temos uma queda, né? Uma alta no começo do ano, uma queda e agora novamente uma alta, mas após vários dias de valorização do minério de ferro, estamos tendo uma queda nesta segunda-feira. Isso por quê? Porque o produto interno bruto da China veio abaixo do esperado, atingiu cerca de 8,3 trilhões de dólares no segundo trimestre de 2023, crescendo dessa forma 0,8% em relação ao trimestre anterior. Dados foram divulgados pelo Escritório Nacional de Estatística da China lembrando que no primeiro trimestre do ano, a economia chinesa tinha crescido a uma taxa de 2,2%. Então, de 2,2% passou para 0,8%, então uma desaceleração importante. Agora, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, de 2022, o PIB chinês teve um incremento de 5,5%. E o crescimento acumulado no primeiro semestre foi de 6,3%. Agora, o crescimento está abaixo do que o mercado esperava. Esperava um crescimento de 7,3%. E isso, então, mostra como a China está decelerando gradativamente sua economia. Então, o segundo trimestre veio, em comparação com o ano passado, e não acumulado, veio abaixo do esperado. Desempenho econômico, então, da China não está exatamente em sua melhor forma. Os investimentos em ativos fixos na China aumentaram 3,8% na comparação anual no primeiro semestre, e o PIB da China ficou em 19.672 yuan, alta de 6,5% na comparação anual. Então, vamos ver o que vai acontecer e se a China, então, vai ter crescimento menor na China, vai ter impacto aqui no Brasil, considerando, gente, que esse dado da China, ele chega no mesmo dia em que o Banco Central do Brasil divulgou o Índice de Atividade Econômica, um indicador que é considerado uma prévia de desempenho do Produto Interno Bruto Brasileiro. E o IBC-BR, ele caiu 2,0% em maio, na comparação com abril. Agora, em abril, o indicador tinha mostrado uma alta de 0,56% em relação a abril 2022. E o IBC-BR teve uma alta de 2,15% no trimestre encerrado em maio. O indicador avançou 1,63% na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, a alta foi de 3,83%. Agora, esta redução importante do IBC-BR é algo pontual, mas também é algo que gera preocupações. O próprio ministro Fernando Haddad disse que esta queda do IBC-BR mostra os efeitos da política monetária do Banco Central, com juros muito elevados que acabaram reduzindo também o crescimento econômico nacional. Agora, falando também de crescimento econômico nacional, de inflação e de outros dados, hoje tivemos, como todas as segundas-feiras, a divulgação do Boletim Focus, e as projeções dos analistas do mercado para 2023 mantiveram nessa semana a estimativa para a inflação, mas elevaram a estimativa para o PIB de 2,19% para 2,24%.
Os dados foram divulgados, então, na manhã desta segunda-feira e mostram que o IPCA para este ano estacionou em 4,95% após 8 semanas consecutivas de alta. A inflação, então, a previsão de inflação também se manteve estável para 2024, 3,92% na semana. Projeção para o IPCA de 2025 caiu de 3,60% para 3,50% e para 2026 permaneceu em 3,50%. Agora, especificamente para os preços administrados, a projeção do IPCA para 2022 recuou pela 11ª vez consecutiva de 8,95% para 8,91%. Projeção para o PIB agora, Produto Interno Bruto, para 2024, 1,28% para 1,30% e 2025 de 1,80% para 1,88%. Selic para este ano se manteve estável em 12%, ano que vem 9,50% e 2025 9%. Então, uma redução gradual da Selic nos próximos anos. E por último, o dólar se manteve em 5% pela 4ª semana seguida como câmbio até o final deste ano. A ver, então, o que vai acontecer nesse Boletim Focus. O resultado primário foi previsto em menos 1% do PIB, a mesma estimativa da semana passada, e em 2024, menos 0,80% do PIB, mesma coisa, então, da semana passada, com a dívida pública que teve uma leve recuada de 6,60% para 60,60% do PIB esse ano para 60,52% do PIB. Ano que vem, de 64% do PIB, continuou em 64% do PIB também nesta semana. Então, o Boletim Focus que mostra PIB em crescimento, inflação sob controle e dívida pública basicamente estável para o ano que vem. A ver o que vai acontecer, porque muito depende, gente, dos efeitos das reformas que o governo está levando adiante, principalmente a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Reforma tributária que está no radar do mercado e da população após ser aprovada na Câmara dos Deputados e ir para a análise do Senado. Agora, a reforma ainda não está aprovada, a alíquota também não está decidida, a alíquota que será adotada pelo chamado Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Agora, segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, essa alíquota deveria estar em torno de 25%, mas um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é ligado ao governo federal, aponta que do jeito que está, do jeito que passou a reforma, vai ter um imposto único com uma alíquota superior a 28%. E com isso, o IVA brasileiro deveria ser o maior do mundo, ultrapassando inclusive os 27% da Hungria. Agora, o grande problema que está elevando o IVA são as exceções concedidas pelos parlamentares para setores da economia. No cálculo de API, por exemplo, é levado em conta que todos os setores e empresas teriam a mesma carga tributária em um período de transição de 10 anos. Mas no estudo feito pelo pesquisador João Maria Oliveira, do IPEA, são avaliados outros 2 cenários. O primeiro é de uma alíquota padrão e sem exceções, com base na PEC 110, mas com um período de transição de 6 anos. Nesse caso, a alíquota do IVA deveria chegar a 26,9%. No segundo cenário, que leva em conta o que foi negociado na Câmara, e um período de teste de 1 ano, com mais 1 ano de transição para a contribuição social sobre bens e serviços e mais 4 anos sobre imposto sobre bens e serviços, a alíquota chegou a 28,8%. Então, por causa dessa série de isenções que o governo decidiu manter na Zona Franca de Manaus, a isenção para produtos que compõem a cesta básica, o ProUni, etc., teremos uma alíquota muito elevada. Lembrando que nesse caso, teríamos a maior alíquota do mundo, seguida apenas pela alíquota da Hungria. Vamos ver, então, o que vai acontecer. E para comentar essa e outras notícias vindo do mercado, eu chamo o nosso primeiro convidado de hoje, o Alexandre Despontin. Alexandre, que é CEO e fundador da Mérito Investimentos. Muito boa tarde, Alexandre. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC.
Olá, muito boa tarde, viu? Prazer aí participar aqui do Close da BMC contigo, viu? Prazeraço todo nosso. Alexandre, vamos falar um pouquinho do setor imobiliário, já que a gente está falando de Selic, né, que a previsão do Boletim Focus é de uma redução progressiva da Selic até o final do ano. Alexandre, o que vocês estão esperando para o setor imobiliário como um todo, considerando que a Selic está em perspectiva de redução progressiva, mas ao mesmo tempo o brasileiro está super endividado e dificilmente consegue adquirir um imóvel próprio, né? Consegue ter um gasto tão importante como aquele de imóvel que necessariamente precisa financiar. Então, qual o cenário que vocês estão vendo para os próximos meses no mercado imobiliário? O que a gente olha aqui nos nossos cenários que a gente tem estudado ao longo dos anos, tá? Que o setor imobiliário ele é bem cíclico, tá? Você sempre tem um momento de euforia e um momento de não euforia, né? E normalmente esses ciclos eles se casam muito bem ali com o aumento das taxas de juros e com a redução das taxas de juros, né? Normalmente esse momento de euforia do mercado imobiliário ele acontece pós a redução das taxas de juros, tá? Então, nesse primeiro momento que a gente vai iniciar essa redução e o início desse ciclo da euforia, a gente encontra normalmente as melhores oportunidades e é ali que quando você tem os melhores imóveis para você comprar, né? Onde você tem uma demanda que vai aparecer, mas você ainda não tem aquela elevação tanta dos preços dos imóveis que acontece mais no ciclo da euforia, que já passou alguns meses, alguns anos, que o juros já baixou e está num patamar bem mais baixo, né? Então a gente está imaginando aí que para os próximos meses as pessoas que vão ter um crédito, né, que vão ter uma disponibilidade de fazer uma aquisição de imóvel, que vão conseguir fazer as melhores compras ali bem no início desse ciclo da euforia, tá? Então essa que é a nossa percepção, e isso vai acontecer conforme essa taxa de juros for caindo aí ao longo do tempo, né? Então, esse deve ser ali, provavelmente, esse começo do ano que vem, o final desse ano, os melhores momentos, assim, para a gente procurar e fazer a aquisição de um imóvel. Pois é, e no caso dos fundos imobiliários, o que vocês estão vendo também para o mercado, né? Mercado acionário, ou melhor, mercado de cotas, né, de fundos imobiliários. Como está a percepção de vocês, considerando que o IFIX, né, teve uma alta recentemente, que esperar para o mercado de fundos imobiliários, em termos de valorização dos papéis e também, eventualmente, rentabilidade deles, né, de proventos distribuídos? Está bem atrelado, né? Então, como comentei, né, esse fluxo de baixa de juros e de euforia, ele também acontece para os fundos imobiliários também. Só que ele tem uma resposta muito mais rápida, né? Então, hoje a gente já tem as taxas de juros futuras caindo forte, né? Os indicadores, já temos aí as taxas das NTNBs também reduzindo bastante nos últimos meses, né? E com o corte da taxa Selic, que é quando a pessoa física, que é o principal investidor aí do fundo imobiliário, perceber que esse juros está caindo mesmo, que daí ele vai ver que o CDB dele está rendendo menos do que rendia antes, ele começa a procurar outros ativos para investir, a gente vai ver essa evolução, esse crescimento aí do valor das cotas de fundos imobiliários. Isso aí reflete, né, em rentabilidade para os fundos, né? Porque tem outros fundos que investem em cotas de fundos que vão ter rentabilidade, vão aumentar os dividendos, né? Com novos dividendos, né, os gestores conseguem, então, fazer novas ofertas, novas captações, entrando mais recursos dentro desses fundos. Esses fundos conseguem investir mais no mercado imobiliário, e aí inicia-se todo um ciclo de compra de imóveis, né, de valorização dos imóveis. Isso reflete também em valorização para os fundos imobiliários, né? Então, é um ciclo que se retroalimenta, assim, né? Claro, claro. E no ponto de vista do mercado de imóveis populares, né? Isso te pergunto porque são muito atrelados esses imóveis também a empresas listadas na bolsa, né? Por exemplo, a MRV, uma grande construtora, mas não apenas ela, outras também. O que vocês estão achando desse segmento com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, com mais recursos, segundo aquilo que o governo gostaria de fazer? Será que o brasileiro médio, especialmente de classes mais baixas, teria recursos para adquirir um imóvel, mesmo que subsidiado pelo governo federal? Esse governo, né, que iniciou agora no começo do ano, ele enfatizou bastante, né, a preocupação dele com o mercado imobiliário. Ele já nos primeiros meses ali de governo, ele anunciou algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, e acho que agora no último mês
ele já deu, acho que praticamente todas as regras escritas, né, de como que ele vai funcionar. Uma regra que ele aumentou o valor dos imóveis que podem entrar no programa, se não me engano, nas capitais, passou de 265 mil para um imóvel até de 350 mil, então você vê que foi um salto de quase 50% ali no valor do imóvel, que hoje esse imóvel pode ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida, isso com certeza vai impulsionar ali o setor, tá? Então, antigamente um produto que ele era classificado ali como média baixa, hoje ele vai poder também participar também do programa, né? E isso faz com que o cliente final ele possa comprar um imóvel antes a uma taxa de 10%, 11% ao ano, e consiga agora comprar esse mesmo imóvel com uma taxa de 7%, 8%. Isso vai representar ali, em termos de custo de parcela, uma redução de 20%, 25%. Então, isso vai dar um impulso ainda maior ali para a comercialização dessas unidades, né? Claro, claro. Agora, só para terminar também essa questão dos imóveis. Quanto que, assim, a pergunta para a gente entender também quanto que essa baixa da Selic influencia também, por exemplo, os aluguéis, né? Quanto que a redução da Selic acaba afetando o valor dos aluguéis para cima ou para baixo, dependendo se ela subir ou cair? Hoje, normalmente, os aluguéis, né, eles estão atrelados ali a 5%, 6% do valor do imóvel, que é normalmente um valor médio do que os locatários cobram de aluguéis para o seu imóvel residencial, né? Se você tem os juros muito mais caro do que essa taxa de aluguel, isso de certa forma incentiva as pessoas a alugarem um imóvel e não comprar não comprar e ter ele próprio, né? Com a redução da taxa de juros, né, saindo ali do Selic dos 13 e pouco, indo para uma casa de 7, 8, que a gente imagina que volte, né, a gente vai ter de novo essa procura das famílias de imaginar que vale a pena comprar o imóvel, pagar uns juros, do que ficar pagando aluguel e no final ele ter o seu bem próprio, né? Então esse ciclo também acontece nos aluguéis, né? Quando a gente tem uma queda na taxa de juros, provavelmente vão ter menos pessoas procurando imóvel para alugar, a gente vai ter mais pessoas querendo comprar imóvel. Normalmente essa taxa de aluguel, elas deixam de subir tanto ou até tem alguma redução, que acaba ficando um pouco mais de imóveis com uma dificuldade de alugar. Entendi. Agora, vamos rapidinho, já volto com você, Alexandre. Tô vendo aqui que tá chegando muita notícia em última hora, mas já voltamos para terminar nosso papo, porque agora são 4 horas e 25 minutos, giro rápido aqui do mercado, a bolsa que está perdendo força, 0,18%, 117.917 pontos para o Ibovespa, ação que mais sobe, Raizen, 2,70%, Alpargatas, 2,53%, olha agora, Santander sobe 2,59%, Redditor, 2,53%, pior do dia hoje é BRF, 3,82% de queda, IRB 3,07%, Localweb 2,95%. O dólar, por sua vez, está perdendo força na sua alta, deixa eu ver aqui no nosso profit, dólar que agora não, volta a subir ainda mais, 0,31%, R$ 4,81 para o dólar. A Petrobras cai 0,31%, R$ 28,96. A Vale cai 1,22%, R$ 67,77. Deixa eu ver se temos de novo o nosso Alexandre. Não, antes disso, desculpa, gente, antes disso, o petróleo está também fechando em queda, 1,79%, 78 dólares e 45 centavos. E temos a bolsa lá em Dalian, minério de ferro, que fechou em queda, então, 0,6%. SP500 e Nasdaq e Dow Jones que estão operando em alta. Dow Jones 0,37% de alta, SP500 0,51% e Nasdaq 1,04%. Voltando ao nosso convidado Alexandre Despontin, CEO e fundador da Mérito Investimentos. Alexandre, então, terminando também o nosso papo aqui, a questão do crédito também. Os certificados de recebíveis imobiliários, né, os CRIs,
são um dos instrumentos mais utilizados pela indústria do mercado imobiliário, para financiar as suas obras. Parte é também utilizado via poupança, né, principalmente pela Caixa Econômica Federal, para financiar essas obras, mas os CRIs também são papéis importantes, são um gatilho, né, para a atratividade dos fundos. Como estão, nesse momento, os CRIs? Como é que está a inadimplência nesse momento e a rentabilidade deles está interessante em um mercado tão adverso como o atual? Os papéis de CRIs, eles passaram um pouco de crise ali no começo do ano, né? A gente teve vários anúncios de CRIs que entraram ou consumindo um pouco do fundo de reserva, ou entrando com algum tipo de parcelamento ali das parcelas que o CRI precisava pagar. Ele teve alguma renegociação dessas parcelas, né? Mas acho que esses foram alguns pontos pontuais que aconteceram no começo do ano por conta do cenário de pouca crise que o país estava se enfrentando e essa alta de juros que a gente está imaginando que já está sendo reduzida, né? Eu acho que perdemos o nosso convidado, daqui a pouco ele está de volta conosco. Enquanto isso, vamos continuar com o nosso noticiário. Nosso convidado, o Alexandre Despontin, CEO da Mérito Investimentos, daqui a pouco volta. Estava falando dos CRIs também, que é um papel muito interessante para o investidor pessoa física. Balança comercial da China, a gente falando de novo de China, teve um desempenho pior do que o esperado pelos analistas no mês de junho. Dados foram divulgados pela Administração Geral de Alfândegas do país e o superávit, então, foi menor do que o esperado. Vamos se temos de volta o Alexandre Despontin, daqui a pouquinho está de volta. Então, continuando o nosso noticiário, falando de Volkswagen. Volkswagen anunciou nesta segunda-feira a suspensão de 800 contratos de trabalho aqui em São Paulo. Antes de falar de Volkswagen, vamos voltar com o nosso convidado, Alexandre Despontin. Deixa eu ver se está conosco aqui. Aqui, está conosco. Alexandre, agora voltando, sim, então. Internet caiu Agora um sim. minutinho. Nosso raciocínio sobre os CRIs, então, estava falando. Como é que está a rentabilidade, como é que está a inadimplência desse produto financeiro? Esse produto, no começo do ano, a gente teve alguns eventos de não pagamento, alguns eventos de renegociação desses CRIs, tá? Provavelmente influenciado pelo início do ano, vários anúncios também que foram impactados ali com a Light, com a Americanas, né? Que fizeram com que os bancos ficassem um pouco mais seletivos, né? E, de certa forma, apertaram um pouco essas empresas que tinham CRIs e também, de certa forma, não conseguiram honrar esses pagamentos, né? Mas acho que o pior dessa história já passou, né? Acho que esses CRIs tiveram as suas renegociações ou está tendo o acesso ali das suas garantias, né? Por ser um ativo ali com um ativo real, normalmente é um papel que ele tem uma recuperação de um bom valor pelo esse investimento, né? Então ele acaba sendo um título de crédito que você tem uma boa recuperação. Mas existem diversos CRIs que dão certo, né? Fundos imobiliários que têm bastante CRIs em sua carteira, e esses eventos assim de inadimplência, eles de vez em quando acontecem, e o gestor precisa ter aquela habilidade de poder fazer essa recuperação, essa renegociação, e poder fazer com que esses ativos voltem a ter boas rentabilidades, né? Então é um segmento interessante de fundos imobiliários, né? Cerca de 30%, 40% aí dos fundos são fundos que investem em CRIs, tá? E são um segmento importante aí para todos os fundos imobiliários. O que vocês estão achando? Nesse momento, vale mais a pena um fundo imobiliário, um fundo de papel, ou seja, esse fundo que investe, fundo de fundos, fundos de CRIs, entre outros, ou vale a pena o velho e tradicional fundo imobiliário que investe no tijolo mesmo? O que está rendendo mais e aonde está o risco menor, né, para o cotista? Para o cotista, aqueles ativos com menos risco são os ativos de fundos de tijolos, tá? E também fundos de fundos também, porque normalmente são fundos que têm uma cesta de outros fundos, então deixa o seu portfólio ele bem menos específico num ativo só, né? Os fundos de CRIs, você tem ali sempre uma rentabilidade sempre atrelada com uma inflação, né? E como hoje a gente está vendo a inflação reduzindo, né, provavelmente esses títulos devem render um pouco menos nesse ciclo aí de baixa de inflação. Então, hoje, aqui pela Mérito, a nossa análise aqui de quais seriam os
os fundos que devem ser a bola da vez desse começo do fluxo, devem ser os fundos de fundos, devem ser os fundos de tijolos e fundos que participam ali de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que tem ali os imóveis dentro da sua carteira, né? Perfeito. Alexandre, vamos para um rápido intervalo. Eu só queria continuar conversando com você mais 2 pontos. Um sobre o mercado imobiliário nas capitais e em outras cidades e também a questão do crédito também para mercado imobiliário de alta renda, se isso impacta ou não. Então, fique conosco. A gente vai para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos e voltamos já por mais perguntas, mais análises, mais notícias aqui no Closing da BMC. Não sai daí. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 4 horas e 36 minutos e a Bolsa de Valores de São Paulo está ganhando força, 0,23% de alta, 117.978 pontos, graças também ao impulso que vem lá de fora. O Wall Street nesse momento está com o Dow Jones em alta de 0,34%, S&P 500 sobe 0,49% e o Nasdaq 1% redondinho, então isso está ajudando o Ibovespa aqui no Brasil a ganhar força. Melhor ação do dia, a Raízen 2,94%, piora a BRF 4,16% de queda.
voltando a falar com o nosso primeiro convidado de hoje, o Alexandre Despontin. Alexandre, falando do mercado imobiliário, falamos então de fundos de investimentos, falamos de crédito, falamos também de mercado de habitação popular. Eu só queria perguntar 2 pontos para você também. Um é sobre os fundos imobiliários que atuam no setor de logística. Como estão operando, como está o segmento nesse momento pós-pandêmico, quando durante a pandemia explodiram de dar dinheiro a esses fundos, agora já estão, especialmente após o escândalo Americanas, um pouco mais cautelosos. E o segundo ponto também que eu queria te perguntar é sobre fusões e aquisições nesse ambiente de fundos e do mercado imobiliário como um todo. O que você está vendo nesses 2 pontos? Tá. Sobre os fundos de logística, né? A gente teve realmente uma euforia após a pandemia, né? Você teve que mover toda essa cadeia que antes era muito presencial nas compras, elas acabaram sendo um pouco mais virtuais e as entregas elas precisaram acontecer de uma certa forma mais rápida para os clientes, então isso impulsionou todo o setor de logística aqui do país, que teve um momento ali de euforia ali no final da pandemia, mas acho que hoje ele já está num ciclo mais constante do que normalmente a gente via nos outros anos pós-pandemia, tá? Então hoje a gente não tem tanta essa euforia que tinha antes, mas são ativos de tijolos, né? São ativos de fundos bem estáveis, bem rentáveis, que correm um menor risco em relação a algum outro tipo de fundo, né? Então, acho que para o setor de logística não vislumbra assim, tanto o crescimento como a gente viu ali no início da pandemia, mas acho que avalia um crescimento mais normal que a gente viu nos anos antes, tá? Pois é, e agora, último ponto também que queria comentar contigo. O mercado imobiliário está crescendo, voltando a crescer, mas esse crescimento é limitado às capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, ou também está presente no interior do Brasil, em outras cidades, né? A gente tem casos extremos, de um lado, Balneário Camboriú, com 1 metro quadrado que não para de crescer, mas por outro lado, o interior dos estados não tem a mesma valorização tão elevada e a mesma pujança do setor, né? Qual é a visão de vocês? Nossa visão é que o crescimento ele tem ali as suas particularidades em cada cidade, tá? Mas se você tem ali o país como um todo tendo um crescimento generalizado, né? Acho que todas as cidades devem ter ali seu crescimento imobiliário. O que a gente identificou nos últimos 2, 3 anos? Não, perdemos de novo o Alexandre, então vamos continuando o nosso noticiário. Hoje está difícil, a internet por aqui está difícil, gente, mas não desistimos, então continuando o nosso noticiário, falando de Volkswagen. A gente estava começando a falar de Volkswagen no outro bloco, vamos continuar o nosso assunto. Volkswagen anunciou nessa segunda-feira a suspensão de 800 contratos de metalúrgicos que trabalham na fábrica de Taubaté, aqui em São Paulo. A suspensão vai começar a partir do dia 1º de agosto, por um período de 2 a 5 meses. E essas suspensões foram informadas pela montadora, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, em viés de adequação da produção ao mercado, apesar do setor recentemente ter sido beneficiado por incentivos para a compra de novos carros pelo governo federal. E, além disso, a montadora informou que, após o incentivo do governo, não adotaria a suspensão de contratos de trabalho nesse ano. Segundo os sindicatos, a Volkswagen emprega 1.300 funcionários na fábrica de Taubaté, onde é produzido o modelo Polo Track. Segundo a Associação de Concessionários, a FenaBrave, o Polo Track é o segundo modelo mais vendido no acumulado do ano, com 37,7 mil unidades que foram comercializadas de janeiro até o final de junho, ficando atrás somente do Onix da General Motors, com 44,1 mil unidades. Agora, a fábrica, então, protocolou esse layoff a partir do dia 1º de agosto, 2 meses de duração. A montadora não deu mais detalhes. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Lembrando, gente, que essa ferramenta de flexibilização
é prevista em acordo coletivo firmado entre os sindicatos e os funcionários da montadora. O vice-presidente da República e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, lembramos que tinha anunciado no início de julho o fim do programa de carros populares, incentivos para carros populares, programa de incentivos que ele considerou um sucesso, mas que na verdade não impediu para a Volkswagen e para outras empresas também suspenderem a produção, mesmo se houveram 150 mil unidades emplacadas. Voltando com o nosso Alexandre Despontin, vamos ver se agora a internet segura para terminar a resposta sobre o mercado imobiliário nas capitais e no interior. Alexandre, vamos lá, voltando ao raciocínio, tentando se a gente terminar, tentando ver se a gente consegue terminar esse papo. Bom, então, como estava comentando, né, o crescimento do país generalizado, ele faz com que, generalizadamente, todas as regiões do país tenham ali seu crescimento, né? E nesses últimos anos, o que a gente identificou, né? Normalmente as cidades que tenham um pouco mais de economia ligado ao agronegócio, que teve os seus maiores crescimentos imobiliários, tá? Então, você vê um pouco da região central do país, onde tem bastante operação imobiliária, teve um crescimento bem relevante, né? E todas as cidades ali que a gente sentiu que teve alguma empresa, teve algum outro tipo de setor que teve uma alavancagem, isso também levou a uma melhor atividade ali do mercado imobiliário, tá? Claro, claro. Vamos ver então o que vai acontecer e como o mercado imobiliário vai reagir, e voltaremos a falar com certeza com Alexandre Despontin, que é CEO e fundador da Mérito Investimentos. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, viu? Até mais. E nesse momento são 4 horas e 44 minutos. Vamos ver se tem notícias que estão saindo nesse momento, pouco antes do fechamento do mercado. Temos o petróleo que está fechando em forte queda após o PIB na China decepcionar os investidores. Cai mais de 1,5% o petróleo, com temores sobre a demanda após os dados econômicos fracos lá da China. Temos também a Genial acabou de informar que está vendo a Genial gasolina Petrobras com um deságio de 6,3%, e no caso da gasolina e do diesel, aliás, o diesel da Petrobras, o deságio sobe para 9,7% em relação ao preço internacional. Então, a Petrobras está vendendo aqui no Brasil abaixo do preço internacional. Deixa eu ver aqui se temos mais notícias. Deixa eu ver aqui se temos mais notícias para... Não, então vamos continuar aqui para terminar então o nosso noticiário, porque a Braskem de novo está no olho do furacão. Braskem que tem 3 propostas para compra por parte da Novonor, antiga Odebrecht, né? A Novonor que tem uma participação importante na maior petroquímica da América Latina, e há 3 interessados na fatia da empresa na Braskem, são a Unipar, a JF e a Apollo Adnoc. Apollo é um fundo americano junto com uma operadora lá dos Emirados Árabes Unidos. Agora, haveria um consenso entre a Petrobras, que é sócia da Novonor, é sócia da antiga Odebrecht no negócio, e os ofertantes, de que se o presidente Lula definir o futuro da Braskem, eles vão ter que acatar. O presidente vai decidir se a estatal vai exercer o direito de prelação, né, de preferência, e ficar com 100% da companhia, né, da Braskem, ou para qual dos 3 grupos vender. Atualmente, a Novonor detém 50,1% do capital votante da Braskem, enquanto a Petrobras tem 47%. E na semana passada, a holding JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista entrou na briga pela Braskem e fez uma proposta de 10 bilhões de reais pela fatia da Novonor. Em 2022, a empresa dos irmãos Batista já tinha mostrado interesse pela petroquímica. Antes disso, a Unipar também já havia oferecido 10 bilhões de reais pela fatia da Braskem.
Após a oferta da JIF, a empresa afirmou aos bancos que não deve aumentar a sua proposta e as primeiras a demonstrar interesse pela Novonor. Lembramos que foram a Apollo e a ADNOC, Apollo que é um fundo de private equity norte-americano e a estatal dos Emirados Árabes, a de Abu Dhabi, que propuseram a pagar R$ 47 por ação da petroquímica brasileira. E diferentemente dos demais, esses potenciais compradores se comprometem a formalizar a oferta por 100% dos papéis da Braskem, ou seja, comprar também os papéis que hoje estão nas mãos da Petrobras. Vamos ver então o que vai acontecer com a Novonor. Falando agora de BRF que nesse momento é a pior do dia, menos 4,38%. O que está acontecendo com a BRF? O frigorífico confirmou na última sexta-feira que realizou uma oferta que movimentou 5,4 bilhões de reais com emissão de 600 milhões de papéis precificados a R$ 9,00 cada um. Dessa forma, as ações estão sendo negociadas com um desconto abaixo de R$ 9,00 por papel emitido com a nova oferta realizada na semana passada. A oferta de ações faz parte do acordo de aporte bilionário da Salik, o fundo saudita que controla 31% na Minerva e da Marfrig na BRF. A oferta foi anunciada no final de maio. Agora, se a BRF não sorrir, Marfrig e Minerva também não estão exatamente em seu melhor momento, porque a Marfrig, deixa eu pegar aqui, a Marfrig e a JBS também não está exatamente em seu melhor momento. Deixa eu pegar aqui no nosso profit da Nelógica, como está a Minerva. Nesse momento, Minerva cai 0,10%. A Marfrig, nesse momento, está caindo 0,95%. A JBS, 1,42%. Então, todas as empresas do setor de proteína animal estão recuando, mas com menor intensidade. Agora, além disso, tem outro problema que a BRF está enfrentando, ou seja, o novo caso de gripe aviária lá em Santa Catarina, caso que foi confirmado ontem em uma ave de fundo de quintal no município de Maracajá. Isso gerou uma grande preocupação quanto ao avanço da doença, que já atinge animais domésticos, além dos efeitos sobre as exportações de carne de frango, considerando que a BRF é um importante player nesse mercado. A ver, então, o que vai acontecer com a BRF. Deixa eu dar uma olhada aqui em como é que está a situação nesse momento. Não, continua em queda. A BRF, nesse momento, a gente pode ver aqui atrás de mim no nosso profit, menos 4,16% de queda para as ações da BRF. Continuando nosso noticiário, o CCR anunciou a compra da totalidade das ações detidas pela OTP Mobilidade na concessionária do VLT Carioca e a expansão das operações da GSL. Alguns destaques, das atuações da empresa nesse momento. E com essa operação, a CCR passa a ter 95,17% do capital social do VLT Carioca, assim como a totalidade dos direitos da OTP Mobilidade em face da concessionária. A empresa de logística JSL anunciou a compra da Companhia de Transporte Ferroviário FCJ Logística por 108,6 milhões de reais. Com a FSJ, a JSL expande sua operação de transporte rodoviários de cargas fechadas para o varejo e para o e-commerce. A FSJ Logística vai adicionar 300 milhões de reais ao faturamento bruto do grupo, que totalizaria 9,5 bilhões de reais, com base nos números do primeiro trimestre desse ano. Nesse período, a FSJ teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 42 milhões de reais. E agora vamos falar de varejistas aqui no Brasil, porque uma das varejistas mais impactadas pelo ambiente econômico desfavorável e pelo menor ritmo de consumo visto nos últimos anos foi a Lojas Marisa. Marisa, que tenta colocar ordem em casa e estancar uma sangria para evitar o agravamento ainda maior do seu quadro financeiro, isso em um caso de uma eventual recuperação judicial.
A tradicional rede de moda já tinha revelado alguns planos para ganhar eficiência operacional e a primeira parte desse processo já foi concluída com a empresa que fechou 88 lojas ao longo do segundo trimestre desse ano, reduzindo o total de unidades no Brasil para 246. As lojas encerradas eram consumidoras de caixa, segundo a própria empresa, e o plano originalmente previa o fim de 92 unidades, mas alguns dos pontos identificados como problemáticos passaram por melhorias no lado da eficiência operacional e, com isso, foram preservados. A Marisa fechou o primeiro trimestre de 2023 com um prejuízo líquido de 149 milhões de reais, um aumento de 64% em relação às perdas registradas de 90,7 milhões de reais, consideradas, registradas no mesmo período do ano anterior. O EBITDA recorrente ficou negativo em 50,6 milhões de reais. E ainda em relação ao fechamento das lojas deficitárias, a Marisa diz ter desembolsado 44,5 milhões de reais no encerramento dessas unidades, uma cifra 16% menor do que é prevista inicialmente, com as 246 operações restantes que a companhia continua atuando presente, está presente em todos os estados do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com a Marisa, vamos ver se de fato esta mudança radical de impostação vai permitir para a empresa fazer um turnaround e voltar a faturar, voltar a ganhar lucro após essa situação muito, muito complicada da Marisa. Vamos ver como é que estão as ações da Marisa nesse momento. As ações da Marisa estão em alta de 8,86% a 0,86 centavos, mas as ações da empresa são bastante complicadas, porque a gente pegar a ação nos últimos 5 anos, a ação perdeu 58,65% para quem comprou ações exatamente um ano atrás. Muito, muito complicado isso para a Marisa. Vamos dar uma olhada agora como é que está o mercado nesse momento, 4 horas e 54 minutos, então 6 minutos para 5 horas, e vou ver se sobe 0,37%, 118.147 pontos, Raizen está subindo 3,19%, MRV 2,88%, e temos também o BTG Pactual, que sobe 2,76%. Por outro lado, BRF é pior do dia, menos 3,15%, mas disputa com IRB Brasil, que também perde forte hoje, e a VEG, que vai divulgar os seus resultados nesta quinta-feira. O mercado já está achando que o negócio não vai ser tão bom assim. Vamos ver o que vai acontecer. E a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com mais informações, mais comentários e mais convidados aqui no Closing da BMC. Não sai daí! O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver.
Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, nesse momento 4 horas e 58 minutos, Ibovespa prestes a fechar essa segunda-feira em alta de 0,33%, dia complicado para o Ibovespa, mas acabou o pregão em território positivo. Tivemos aqui um volume de negociação bem baixo, gente, 11,83 bilhões de reais. Melhor do dia, a Raizen, 3,19%. Pior do dia, se confirma a IRB, 3,35%. BRF em segundo lugar, 3,15%. Mas ainda temos Aftermarket, que pode mudar as coisas. Deixa eu ver se já temos aqui conosco o nosso segundo convidado de hoje, o Luan Sperandio. Deixa eu ver se o Luan já está conosco aqui. Não, o Luan ainda não está conosco. Deixa eu ver se já temos o Luan para comentar conosco. Temos sim, temos o Luan, então, que está conosco, o Luan Sperandio, do ranking dos políticos. Luan, muito boa tarde, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde, Carlos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês e com essa audiência maravilhosa. Luan, vocês acabaram de publicar no ranking dos políticos o Radar Político, né, edição 135, um documento, né, uma pesquisa que mostra qual a percepção, né, estou abrindo aqui para ter os dados certinhos, qual a percepção da reforma tributária, do início do Desenrola, do novo programa de descontos, né, do Lula, mas também temos uma percepção, né, dos políticos, né, do que eles estão achando do sucessor de Jair Bolsonaro, né? São duas pesquisas, na verdade. Uma é a visão de mundo dos parlamentares e a outra é a questão da parte econômica do governo Lula. Eu queria começar pela parte econômica aqui do governo Lula, para te perguntar o que a política está achando lá em Brasília dessas reformas, né, estruturais, reforma tributária, início da reforma do Desenrola também, programas, na verdade, um estrutural como a tributária e um mais microeconômico como o Desenrola. Qual a percepção aí em Brasília dessas duas pautas, né, do governo federal? Carlos, a reforma tributária chega ao Senado, neste momento o Congresso está em recesso, voltará aos trabalhos em agosto, mas a expectativa da PEC 45 de 2019 é um recebimento de um clima muito positivo na casa. O governo Lula ele tem uma base relativamente mais sólida no Congresso do que na Câmara e também se trata de uma agenda prioritária para o Executivo no segundo semestre.
foi escalado para ser o relator da proposta o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, um senador muito experiente, muito articulado. Ele já sinalizou que nós podemos ter algumas mudanças no texto. Os grupos de articulação, de relações governamentais, estão atuando também no Congresso para conseguir modificações no texto, olhando para os próprios setores, e a reforma ela deve passar a tramitar inicialmente em agosto na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o relator Eduardo Braga, é possível que haja conclusão do texto no Senado em outubro, mas aí tem um ponto. Se nós tivermos algumas modificações neste texto da reforma tributária, ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, que é quem vai ter a palavra final sobre essa proposta de emenda constitucional. Pois é, quais são os pontos que você acha que o Senado vai modificar desta PEC? Você acha que vai mudar alguma coisa da estrutura da própria proposta? Por exemplo, esse aumento do peso da carga em cima dos serviços e uma redução tamanha para a indústria? Ou o grosso, né, ou a espinha dorsal vai permanecer a mesma? A questão também, por exemplo, dessa comissão que vai ser criada em Brasília, centralizando os recursos e depois redistribuindo-os para os estados. Pontos que são fundamentais, né, porque são aqueles que mais geram oposição. O Senado vai mudar na carne viva da proposta ou vai se limitar a correções cosméticas, vamos dizer assim? Toda a reforma tributária que vem sendo discutida com a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, essa estrutura ela vai se manter, Carlos. A grande questão são os detalhes, mas nós sabemos que reformas estruturais como esta, os detalhes importam muito, como você tem sinalizado em relação, por exemplo, a alguns setores, como o setor de serviços, que é possível que tenha algum aumento de carga tributária. A grande questão é que a reforma ela não institui qual vai ser a alíquota deste IVA. Nós temos alguma expectativa, mas ela impõe que nós precisamos ter uma carga tributária geral que vai se manter estável ou muito próximo do estável. Então, a alíquota ela vai ser ajustada ao longo do tempo durante o período de transição que vai ser iniciado em 2028 e vai ser finalizado só nos anos 2030. Então, é uma transição longa para tentar acobertar, porque a gente está falando de um sistema hoje que é conhecido como manicômio tributário e fazer a transição para um sistema completamente novo, com outra lógica, com outra estrutura, vai demandar um tempo de transição mais alongado. Respondendo sua pergunta sobre quais os pontos que a gente pode ter de maior alteração no Senado, o próprio relator Eduardo Braga já sinalizou que deve ser excluído do texto um ponto muito controverso que na Câmara dos Deputados, durante aquela votação muito acelerada, que foi feita ali de quinta para sexta-feira, antes do recesso branco que se iniciou no Congresso, foi instituído um imposto estadual, a possibilidade de um imposto estadual sobre as atividades da agropecuária, mineração e petróleo, que poderia aumentar a carga tributária de uma forma desproporcional nesses setores. Além disso, nós temos algumas discussões sobre o conselhão, como tem sido apelidado já aqui em Brasília. Um dos exemplos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiou o texto depois de um início de recusa e de divergências, e esse apoio do texto conseguiu alterações muito significativas no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, entre elas que para você fazer determinadas alterações no sistema, seria necessário 60% da população do país dentro de quem vai constituir esse conselhão, que são todos os entes federativos e um município de cada ente federativo. Essa mudança que foi articulada por Tarcísio de Freitas acabou talvez aumentando muito mais o peso político de São Paulo do que talvez os senadores queiram, lembrando que a composição da Câmara, como é a composição pela população dos estados, então as regiões mais populosas, como o Sul e o Sudeste, têm mais parlamentares, e foram justamente eles o fiel da balança na votação da Câmara. Já em relação ao Senado,
a distribuição dos votos já é diferente. São 3 senadores por ente federativo, o que já deve haver uma pressão muito forte para haver uma mudança nesse cenário em relação a essa força do Sul e do Sudeste para tornar todo esse sistema do Conselho um pouco mais equitativo. Perfeito. Agora, falando do Senado, né, Luan? Outra pesquisa que vocês também acabaram de publicar é esta da visão do mundo parlamentar sobre o sucessor de Jair Bolsonaro. Muito interessante essa pesquisa, porque vocês analisaram na Câmara e no Senado quais são as alternativas, né, diante da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e quem possui maiores condições de ser o seu sucessor da direita. Interessante que quem está dominando, pelo menos na Câmara, é o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, 51%, seguido pelo Romeu Zema, seguido pelo Eduardo Leite, com 13,7%, e Romeu Zema com 12,7%, Michele Bolsonaro apenas 9,8%. Mas no Senado a coisa muda, porque está mais equilibrado, com o Tarcísio, que tem 30%, o Eduardo Leite, 25%, o Zema e a Michele, ambos 15%. Agora, como é que vocês explicam isso? Será que no Senado tem mais gente, tem menos gente, entre aspas, moderada, né, do que na Câmara, ou são mais ligados aos governadores dos estados, o Leite tem menos força? Qual que é a visão de vocês, da explicação que vocês dão nessa mudança tão importante entre Câmara e Senado? Perfeito, Carlos. O mercado financeiro funciona na base de expectativas de lucratividade, como você estava mostrando no fechamento do pregão dessa segunda-feira. O mercado político funciona também na base de expectativas, mas expectativas eleitorais. Apesar de nós estarmos há 3 anos das eleições de 2026, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro pelo TSE, que foi condenado por abuso de poder político, acabou antecipando essa discussão de cenário das expectativas eleitorais para 2026. E aí a grande questão é quem que vai liderar esse campo da centro-direita que pode se opor ao incumbente, né? O incumbente hoje, o presidente Lula, é o incumbente o Partido dos Trabalhadores. E acho que é um ponto importante disso, né? Tem um pensador que eu gosto muito, Thomas Sowell, que ele fala que os políticos têm como prioridade 1 e 2 ser eleito e reeleito. E qualquer coisa que seja prioridade 3 está muito longe, bem atrás dessa primeira e dessa segunda. Óbvio, os políticos eles tentam deixar um legado para a população, transmitir o bem comum a partir de suas ações e políticas públicas, mas desde o primeiro momento de eleição, os políticos já estão pensando no que tem que ser feito para eles preservarem o capital político e buscarem essa reeleição. Aqui em Brasília é muito comum as consultorias buscarem a opinião dos parlamentares. A gente já tinha tido uma pesquisa da Atlas Intel e da Quest perguntando o voto popular, na percepção das pessoas, quem poderia substituir Jair Bolsonaro na liderança da centro-direita. E Tarcísio também estava à frente. Mas um ponto interessante na nossa pesquisa que mostra a visão do mundo parlamentar contrasta um pouco com essas outras pesquisas da percepção popular. Um dos exemplos, Tarcísio de Freitas está muito à frente na preferência tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Além disso, nós temos Eduardo Leite performando muito bem, de forma até surpreendente, porque ele não tinha aparecido com tanta força na percepção do voto popular dentro dessas expectativas nos levantamentos que eu citei anteriormente. E isso mostra também uma percepção, porque quando você vai olhar os dados segmentados, você vê que apesar de Leite estar em segundo colocado, ele tem, na percepção de centro e dos parlamentares da esquerda, ele como analisando ele com uma capacidade muito forte de liderar esse campo, mas ele não tem o mesmo apoio dos parlamentares da direita, dos parlamentares mais ligados à direita, que migram e têm uma intenção de acreditar, né, na capacidade do voto muito mais forte em Tarcísio,
Romeu Zema, e, em maior grau, no Senado, Michele Bolsonaro. Uma das pesquisas Qualy que foram apresentadas 2 semanas atrás mostraram a capacidade do potencial de Michele Bolsonaro, que reúne adjetivos e qualidades que pode mostrar um grande potencial eleitoral mais à frente. Mas os parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados, não compartilham desse cenário, colocando ela uma baixa avaliação em relação às suas capacidades de habilidade política. Na Câmara dos Deputados, isso chega a 2/3 dos parlamentares. E no Senado, isso também é um número elevado, de quase 1/3 de todos os senadores que avaliam que ela não tem habilidade política para ser capaz de liderar isso. Pois é. A Michele, é possível que ela busque a carreira política, busque o mandato, mas o próprio esposo dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, critica essa falta de experiência dela, o que foi refletido pelos parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados. Último ponto, Luan, para a gente terminar. E o Zema, hein? Porque o Tarcísio tem experiência, mas o Zema tem mais até do que ele. O Zema está lá já há 1,5 mandato daqui a pouco. E o Zema não vai se poder candidatar novamente para o comando de Minas Gerais. Ele tem a opção também de voltar a liderar o Grupo Zema, que é muito forte lá no Estado, mas um capital político como esse do Estado, que tradicionalmente é decisivo na eleição presidencial, não pode ser descartado. Então, você acha que o Zema teria mais chances do Tarcísio também? Qual é a visão dos deputados e senadores em caso de candidatura de Romeu Zema? O xadrez político, Romeu Zema tem 2 alternativas principais. Uma delas é conseguir disputar uma cadeira no Senado. Nós temos 2 cadeiras no Senado nas próximas eleições, então ele pode se colocar muito bem e de forma bastante competitiva e vencer de forma tranquila, né? Ir para o Senado, teria um mandato de 8 anos, um mandato longo, ele poderia nacionalizar ainda mais o seu discurso estando no Congresso Nacional e pensando, até porque ele é jovem, né? Então ele pode pensar mais a médio e longo prazo a disputa pelo Palácio do Planalto. Os políticos sempre trabalham com um custo de oportunidade, né? Eu posso dar um all-in e disputar um cargo maior com o risco de perder e ficar sem mandato, ou eu também posso pegar e disputar uma eleição mais garantida, e uma cadeira no Senado Federal não é nada mal para um governador de Minas Gerais também, então vale analisar isso. Já Tarcísio de Freitas, ele tem a opção de disputar a reeleição do Palácio dos Bandeirantes, coisa que o Romeu Zema hoje não tem. Então, a gente já conversou com muitos interlocutores de Tarcísio de Freitas, e eles têm sinalizado no sentido de que o momento político de 2026 talvez não seja o mais adequado para um oponente. Eles acreditam, e muito influenciado pelo secretário da Casa Civil de Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, um dos partidos mais influentes no Congresso Nacional, de que talvez em 2026 o presidente Lula, com a economia performando relativamente bem e com a máquina na mão, pode ficar difícil o adversário, esse opositor. Então, não é garantia que Tarcísio ou que o próprio Romeu Zema chegue em 2026 pensando no primeiro plano no Palácio do Planalto. Embora, como eu estava falando, o mercado político ele depende muito das expectativas e os nomes já estão sendo testados. Acho que um ponto muito importante da reforma tributária foi esse protagonismo que o Tarcísio teve para conseguir, pela primeira vez, articular um ponto muito importante para o seu Estado, inclusive discordando publicamente do seu principal padrinho político, Jair Bolsonaro. E esse embate ele mostra uma certa diferença de visão entre ambos, e Tarcísio de Freitas se diferenciando um pouco, se afastando um pouco do bolsonarismo e estando um pouco mais ao centro, o que tende eleitoralmente a ajudá-lo nessas expectativas. Não à toa, pesquisa da Quest que tinha sido realizada
antes e após esse envolvimento de Tarcísio de Freitas, esse protagonismo dele na reforma tributária, mostrou um aumento de percepção eleitoral em relação a ele. Então, esses hoje são os principais nomes na percepção tanto do público quanto dos parlamentares, mas ainda há muita água para rolar até 2026, e acho que um ponto muito importante que as pessoas esquecem, o principal palco eleitoral até lá são as eleições municipais em 2024. Então, isso testa um pouco a força desses nomes, ainda mais que nós estamos falando dos 3 primeiros colocados, são 3 governadores, a quantidade de prefeitos que eles conseguirem fazer em seus respectivos estados diz muito sobre o potencial eleitoral deles, porque os prefeitos são cabos eleitorais muito importantes em eleições presidenciais. E acho que um ponto muito importante disso se você não conseguir uma vitória muito expressiva dentro de casa, por que o mercado político vai apostar que fora de casa você vai conseguir sagrar vencedor? Então, o palco político de 2024 é essencial para nós calibrarmos essas expectativas em relação ao potencial eleitoral de cada um dos nomes que a nossa pesquisa avaliou. Perfeito. Então, vamos avaliando, vamos esperando, né? Vamos olhando para 2024, mas também com a perspectiva para 2026, e com certeza voltaremos a falar com o Luan Sperandil do ranking dos políticos. Muito obrigado, Luan. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado, Carlos. Sempre à disposição. Até mais, Luan. E vamos voltar ao mercado nesse momento, são 5 horas e 18 minutos, e o Bovespa fechou então em alta de 0,43%, 118.219 pontos. Raizen, maior alta do dia, 3,68%, a pior IRB, menos 3,15%. Mas hoje o protagonista também foi o petróleo que de fato deixou muito a desejar nesta segunda-feira, com o Brent que despencou 1,75% lá em 1,78%, aliás, lá em Londres, $78,45. E para comentar sobre o andamento no mercado do petróleo e também as consequências disso aqui no Brasil, principalmente para a Petrobras, vamos chamar o João Abduni, analista CNPI na Levante Corp. Muito bem-vindo mais uma vez aqui na BMC. João. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Vou comentar um pouquinho então sobre o dia de hoje na Bolsa, né? A gente teve aí dados mais fracos da economia chinesa, o que de primeira derrubou de maneira mais forte tanto o Vale quanto o Petrobras. Aí, no meio do caminho, o pessoal acabou se percebendo que para a Petrobras aquele petróleo entre os 70 e 80 dólares o barril não era tão ruim assim. A Petrobras acabou se recuperando um pouco, fechando quase que no 0 a 0. Para a Vale não, a Vale teve aí talvez como a participação dela é muito grande no índice, talvez tenha sido a maior detratora de valor do Ibovespa. Na contrapartida, Raizen, que se beneficia aí de um cenário com possível menos intervenção do governo, petróleo mais baixo, reduz o risco de intervenção do governo, o que pode ajudar a Raizen. Pois é, né, João? Mas agora, vamos lá. A Petrobras fechou quase do 0 a 0, né? A Petro 4, a preferencial, terminou o dia em queda de 0,28%, R$ 28,97, cada vez mais longe, né, dos R$ 30. Mas, ao mesmo tempo, você falou que um patamar de petróleo por volta dos 70 e poucos dólares por barril não é algo tão negativo para a Petrobras. Por quê? Por que você acha isso? Porque o pré-sal ainda é mais barato, a estação do pré-sal, ainda tem mais mercado para a Petrobras aqui no Brasil, isso reduz o diferencial com os preços internacionais. Qual a razão que deu mais fôlego para a ação da Petrobras nessa segunda-feira? Para a ação da Petrobras, o petróleo mais elevado, em primeira análise, seria algo bom. Então, o petróleo a 100 dólares o barril, como a gente viu ano passado, tornaria a empresa muito mais rentável. A partir dos 60 dólares já começa a ficar ruim. No entanto, como a gente tem um governo que intervém mais no mercado,
Se esse petróleo fica mais no meio do caminho, você reduz o risco da intervenção e ainda com uma forte geração de caixa para a petroleira. Então, de certa maneira, você tira os riscos de cauda, né? Petróleo muito alto, você aumenta o risco de intervenção. Petróleo muito baixo, você pode ter aí uma empresa que não consegue ser rentável. Então, entre os 70 e 80 dólares, você tem tanto uma empresa rentável quanto um risco de intervenção estatal menor. Muitos investidores preferem até que o petróleo fique nesse meio do caminho para a Petrobras do que propriamente vá a um nível mais elevado. O nível mais elevado talvez seja melhor para PRIO e 3R, que aí você corre menos aí o risco de intervenção estatal. Pois é, e esse petróleo mais baixo também foi puxado pela economia chinesa, né? Os dados que vieram hoje do PIB da China vieram abaixo do esperado. A China que está crescendo menos de 7%, indo para 5%, na verdade. E isso está puxando para baixo toda a economia mundial e também, né, as commodities, né? Minério de ferro também fechou uma leve queda, mas já vinha alguns dias que estava dando sinais de enfraquecimento, e agora o petróleo também. O que você está achando da economia chinesa e quanto isso pode impactar no preço do petróleo no médio e no longo prazo? A economia chinesa, como você comentou, ela tem aí sinais já de desaceleração há algum tempo, né? Claro, pode vir algum pacote de estímulos, mas a expectativa é que ela feche aí o ano com um crescimento de 5%, o que para padrões chineses seria considerado baixo. Isso vem pressionando aí tanto as ações da Vale quanto o petróleo em dada maneira, apesar do que tanto o petróleo quanto o minério de ferro, eles estão em bons patamares para a Petro e para a Vale aí. O petróleo na casa dos 78 dólares, mais ou menos, e o minério aí na casa dos 110 a 115 dólares. Ambos fazem com que Petro e Vale consigam gerar muito caixa e devem pagar bons proventos aí ao longo dos próximos 12 meses aos seus acionistas. A Petrobras, claro, a gente ainda depende de observar qual que vai ser a nova política de proventos que o governo Lula vai definir aí através do conselho que ele indicou à Petrobras. Pois é, mas de fato, só para terminar esse ponto, a Petrobras, até agora passaram-se 7 meses quase de governo Lula, mudou muita coisa, né? A Petrobras continua distribuindo gordos dividendos, né? Inclusive hoje, se não me engano, vai ter uma distribuição de dividendo na Petrobras, mas e no primeiro semestre também foram dividendos importantes, né? Você acha que vai ter fôlego até o final do ano para mais dividendos? Ou a Petrobras, com esse aumento do CAPEX previsto pela nova diretoria, não vai conseguir mais distribuir proventos com essa generosidade, né, que distribuiu até agora? O Conselho Administrativo da Petrobras foi mudado em maio. Então, vamos dizer assim que só a partir de maio você teve o governo Lula propriamente assumindo a Petrobras. É claro que a queda dos dividendos, assim como a rentabilidade da empresa, ela deve ser lenta e gradual. Esse primeiro ano a gente ainda vai ter um pagamento de dividendos mais elevados, mas isso ao longo dos 4 anos de governo a gente deve observar um crescimento de CAPEX, como você bem colocou. Isso reduz o espaço para você distribuir dividendo. Isso deve ir caindo aí ao longo dos anos. Como a gente já teve aí uma forte liberação de dividendos no primeiro semestre desse ano, para o segundo, a gente espera que isso venha caindo até que você volte aí para casa dos 5%, 6%, que era o patamar normal no governo Lula 1 e Lula 2, que é mais ou menos para onde ele tenta mirar aí o seu governo. Lula já é um homem de 77 anos, tem aí certa saudade do que foi os seus 2 primeiros mandatos. Pois é, né? Mandatos muito positivos em termos econômicos, graças também à bonança das commodities, que essa vez aparentemente não está acontecendo. Só para me corrigir, não é dividendo que vai pagar hoje, vai pagar juros para os detentores da primeira, segunda, terceira série de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, a 6ª emissão emitidas em 2019 via Citibank. Então hoje Petrobras vai pagar mais juros aos detentores de dívidas e não de ações. 138,06 milhões de reais pagos hoje pela petroleira estatal. João, último ponto. Além da Petrobras, o que a gente pode esperar das Junior Oil com esse petróleo e com as perspectivas de petróleo em queda? Nesse patamar de petróleo, tanto para a PRIO quanto para a 3R, o valor é interessante. Elas vêm aí conseguindo aumentar a sua produção, tanto PRIO quanto 3R,
divulgaram aí informes de produção bastante interessante. A 3R, por exemplo, aumentou aí cerca de 70% a sua produção de junho, quando você compara com maio, muito por conta da conclusão e incorporação do polo de Potiguar, que fez um ativo que ela adquiriu junto à Petrobras, que deu esse aumento de capacidade, bem como a melhoria de operação no campo de Papa-Terra. A gente tem na Levante aí recomendação de compra tanto para PRIO quanto para 3R. Perfeito. Ultimíssimo ponto, que temos ainda um minutinho antes do intervalo. Na Levante, o que vocês estão vendo interessante? Que setores vocês estão olhando com mais interesse nesse momento para o Brasil? Commodities, varejo, banco, setor imobiliário, juros em queda e situação lá fora mais complexa. O que investir nesse momento no mercado brasileiro? Onde investir? A gente tem observado o setor financeiro com bons olhos, aí players como Itaú, B3, Banco do Brasil parecem vencedores nesse cenário onde você tem uma taxa de juros elevada com uma inflação baixa. Historicamente, é um bom momento para se ter aí setor financeiro na carteira. B3 aí um player de fechamento de curva. O Itaú e Banco do Brasil também são nomes que vêm agradando. O setor de utilidade pública, aí a gente pode pensar em Eletrobras, Copel, como esses players que podem ganhar eficiência após movimento de privatização. E as commodities são sempre uma boa proteção na carteira, então posições em minério, empresas de minério, empresas de petróleo, siderurgia, são nomes que também nos agradam, porque a gente sempre tem um pezinho no dólar ali com essas posições. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo o João Abduni, da Levante Corp, analista CNPI da Levante Corp, por ter estado conosco nesta segunda-feira. Muito obrigado, João. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Carlos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, João. E a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já com mais notícias do mercado. Tem mais informações chegando agora e temos também nossa análise técnica. Então não saia daí porque voltamos já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento, 17 horas e 31 minutos. E vamos então para a nossa análise técnica. Antes disso, Ibovespa está ganhando força no aftermarket, alta de 0,43% nesse momento aos 118.219 pontos. Raizen melhor do dia, alta de 3,68%. O BTG Pactual sobe 3,13%, MRV 2,96%. IRB cai 3,15%, BRF, a segunda pior do dia, 2,70%, e a VEG também está caindo forte nesta segunda-feira. Mas para entender o que está acontecendo no mercado, via gráfico, eu vou chamar o nosso terceiro convidado de hoje, analista técnico Rodrigo Paz, analista técnico da PagBank. Rodrigo, muito obrigado por sua participação e bem-vindo ao closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí ao BMC. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. E vamos lá, vamos dar uma olhada nos gráficos e ver o que a gente teve de movimentação do dia de hoje. É isso aí, Rodrigo. Um dia bastante mocho, né? Bastante morno. Apenas 13,67 bilhões de reais de volume financeiro. A média é quase o dobro, né? Então, pouco volume. Mas o que a gente está vendo no gráfico das melhores do dia? Então, eu vou começar te perguntando de Raizen, de BTG Pactual e de MRV. O que você está vendo aí no gráfico dessas três ações? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aproveitar já colocar aí na tela. Já está aí na tela agora o gráfico aí com vocês. Vamos lá, iniciando aqui por Raizen. A Raizen que foi o destaque aí do dia. Porém, a gente vai vendo um movimento dela, né? Um possível movimento de reversão, tá? Visto o movimento de alta que ela vinha desenhando, a gente consegue ver aqui bem claramente, né? Topos e fundos ascendentes, médias ali para cima, estava muito bem desenhado. Só que agora no curto prazo, a gente consegue observar aqui um pivô de baixa. E diante desse pivô de baixa, a gente consegue ver esse movimento aqui, onde já vem médias cruzando aqui para baixo, então pode sinalizar uma correção no curto prazo. Visto esse cenário de correção, é bom ficar atento às regiões aqui, esse último fundo que ele deixou aqui na faixa dos 3,85 e para o movimento mais forte de baixa, buscar até a faixa aqui dos 3,47. Para o movimento de alta, para uma retomada aí altista, né, tem que pelo menos retomar a região de médias acima ali da faixa dos 4,30 para novamente buscar essa região dos 4,70. Aí sim, acima dessa região, buscar a faixa dos R$5. Então, para o cenário agora de curto prazo, é bom ali um pouco de atenção, visto esse possível, né, pivô de baixa e um cenário aí corretivo um pouco mais forte aí relacionado à raiz. Sobre BTG, né? BTG, BPAC. Vamos lá, BPAC que eu vou até jogar aqui para o gráfico semanal. Olha como esse ativo vem subindo, né? Desde que chegou aqui, ó, março, fez aqui o fundo próximo à região dos R$18. Até agora, o preço atual chegou a subir 81%. E é importante ressaltar que BTG rompe a região de topo histórico, que era na faixa dos R$31,56, e de fato agora mostra ainda certo potencial para continuidade, né? Claro que a gente deve ficar atento, foi um movimento ali muito forte de alta, deve haver alguma correção, mas quando a gente volta ali para o gráfico diário, olhando o movimento de curto prazo, segue com um movimento muito bonito de alta, tá ali numa região próxima ali de sobrevenda, considerando o IFR, porém a gente consegue ver que ainda tem potencial. O que a gente consegue fazer agora, né, jogando aqui novamente aqui para o gráfico, vamos jogar só para o gráfico aqui um pouco maior, para que a gente consiga então projetar nessa última pernada de alta, para a gente colocar um alvo na operação, a gente consegue buscar um alvo ali próximo dos R$43 ainda, relacionado a BTG. Segue com time interessante, inclusive aqui o rompimento desse topo aqui, a gente pode, da faixa dos R$33, a gente pode esperar algo mais aí ainda para BTG, que pelo que parece ainda não acabou com esse movimento de alta, que está bem impulsionado. Eu vou pedir somente para você repetir o terceiro ativo, que eu lembro que foi Raizen, BTG, e MRV. MRV hoje também está em forte alta, 2,96%. Vou aproveitar para te perguntar também sobre Redditor, que estou vendo que também está tendo uma alta importante no último período, né? O que você está achando? MRV e Redditor. Vamos lá então. Primeiro aqui sobre a MRV. MRV que é um
um case bem interessante, né? Desde ali do início do ano teve uma correção, um movimento bem forte de baixa, e desde ali, né, que começou a impulsionar, e desde fevereiro até o topo que atingiu na última semana, subiu mais de 145%. Então, é um ativo que volta e meia a gente consegue, inclusive, alguns trades de curto prazo, visto esse movimento de alta, só que agora ela chega numa região ali relevante, né? Se a gente olhar aqui, é uma faixa de resistência que já segurou anteriormente, ali em 2021, temos, na verdade, essa faixa aqui que a gente pode traçar, de resistência. Então é justamente agora onde está brigando. Temos também a média de 200 períodos, então a região ali entre os R$13 e a faixa aqui dos R$13,50, a gente tem uma região bem forte, porém o cenário continua comprador. A gente só tem que aguardar, assim como o Ibovespa, que agora está um pouquinho ali de lado, a MRV a gente tem que aguardar um pouquinho agora esse rompimento para buscar novas posições. O ideal é acima dos R$13,50, aguardar um pullback e alguma correção para novas entradas. Quando a gente joga aqui para o gráfico diário, a gente vê que de fato vem formando esse movimento, segue aqui topos e fundos ascendentes, médios ainda seguem inclinados, temos um bom volume ali nas compras, e a gente fica atento apenas para o rompimento dos R$13,56. Rompendo esse movimento, ou rompendo essa faixa de preço, a gente vê que tem um caminho longo aí pela frente, né? A próxima faixa de resistência está ali na faixa de R$17,30, R$17,70, com topo lá na faixa de R$19, R$20. Então tem espaço, mas vale a pena ali um pouquinho de atenção até o rompimento dessa faixa de resistência. Olhando agora o gráfico de Redditor, que também foi um dos destaques do dia de hoje. Redditor que segue no movimento ali de correção, depois das fortes altas também, atingiu o fundo aqui na faixa ali, mais ou menos ali em março, né? E desde que atingiu essa região de fundo até a região de topo aqui, subiu próximo de 74%, então alta bem relevante, só que aquilo, ali como MRV, a gente tem uma faixa aqui de resistência forte, né, na faixa aqui dos 34, 34,50, que a gente vai precisar desse rompimento para impulsionar novas altas. De fato, ele vem corrigindo, hoje entrou bastante volume, temos uma barra forte, segue em movimento corretivo, rompendo a faixa ali dos 34,40, abre oportunidade, inclusive, para buscar a faixa ali dos 34,60, R$39, e em caso de correção, caso venha aqui um movimento mais forte de baixo, pode buscar novamente a média de 200 períodos aqui na faixa de R$28. Perfeito, perfeito. Agora, só para antes de passar para as quedas, para maiores quedas, vou aproveitar de perguntar dólar e Bovespa, né? Que a gente esqueceu de falar logo no começo. Eu comecei já com as maiores altas, esqueci das mais importantes, dólar e Bovespa. Depois a gente passa para as 3 piores do dia. Como que está se comportando o Ibovespa e o que você está vendo também no dólar? Certo, vamos lá. Vamos dar uma olhada então em Ibovespa e dólar. A gente já foi empolgando, vendo ali as maiores altas, mas vamos ver aqui agora, né? O Ibovespa que hoje fechou com alta ali de 0,43, segue nessa região mais lateralizada. Se eu colocar até aqui, ó, um retângulo, a gente consegue observar que vem negociando dentro dessa faixa aqui de preço. Buscou até um rompimento aqui na faixa dos 116,600 aqui foi no dia 11, acabou não fechando aqui abaixo, segue dentro desse movimento, vemos médias aqui bem de lado, então a gente vê, né, um certo descanso, vamos dizer assim, do Ibovespa, visto os movimentos recentes de alta. Desde que atingiu essa região de fundo aqui também ali em março, né, chegou a subir aqui próximo de 24%, 25%, subiu ali muito. Então a gente vê agora de fato um movimento ali mais lateralizado, pode estar ganhando força, né, para o impulso. O que é importante a gente mencionar do Ibovespa, ele está em uma região de resistência muito forte. Na faixa dos 121.600, a gente teve a região de máxima de 2022. E agora aqui em 120.518 foi a máxima desse ano. Então, é uma região muito forte ali de resistência. Vamos aguardar. Por enquanto, eu considero o cenário aqui, claro que é de alta, a gente não pode negar que o cenário é altista, mas nesse curto prazo, um cenário ali de indefinição, onde a gente vai ter que aguardar esse movimento, ou ele segue aqui para baixo, numa correção mais forte. Em caso dessa correção mais forte, né, tende a buscar aqui primeiro essa faixa dos 114.800, onde registrou essa região aqui de resistência, e caso rompa, aí sim pode ter um movimento mais forte de baixa para buscar a faixa ali dos 110 mil e com alvo mais longo lá na faixa dos 101, 97 mil pontos. Então é um cenário ali de atenção que a gente tem nesse curto prazo, mas temos que aguardar certa definição aí do Ibovespa. E para o cenário altista, caso rompa ali a região dos 120.500, 121.600, que a gente falou que é uma região ali importante, né? O próximo alvo projetado fica ali na faixa dos 125 mil pontos e o alvo mais longo lá na faixa de 131, né, que é a máxima histórica do Ibovespa, registrada em junho de 2021. Então, por hora,
a gente acompanha um pouco mais de perto esse movimento de curto prazo, a gente tem média de lado, tem um movimento ali indefinido, né, nesse curto prazo, que a gente aguarde uma definição, seja para cima, seja para baixo, se ele corrige mais um pouquinho, se de fato a gente tem esse fôlego comprador tão esperado aí pelo mercado para buscar ali 121, 125 mil pontos. Agora, já mudando aqui, né, a gente falando agora do vai lá, manda ver com o dólar. Futuro. Vamos o dólar? Então vamos lá, seguindo aqui o dólar. A gente observa que o movimento é bem desenhado ali de baixa, né? Sequência de baixa, vem buscando ali algum repique, alguma coisa, mas é inegável a gente ver que o movimento está mais perigoso romper agora essa faixa aqui de suporte do que o movimento ali de repique, pelo menos nesse curto prazo. A gente tem um bom volume de venda, temos um bom volume de vendas, temos ali médias para baixo, então todo um contexto desenhado, né, para a sequência baixista. O que a gente tem de relevante? Essa faixa aqui dos 4,78, faixa a qual já segurou aqui algumas vezes, está com certa dificuldade para romper, então é uma faixa que pode haver um repique, pode novamente segurar, buscar aqui região de média, ali na faixa de 4,88, R$5, mas o cenário mais claro ainda é de baixa, e lembrando que se romper a faixa dos 4,78, deve buscar a região ali de 4,60, 4,50, inclusive o candle de hoje mostra para a gente, né, que novamente chega ali na região de média, deixa uma grande sombra, indicando que quando chegou nessa zona aqui de média, entra bastante força vendedora, esse pode ser um candle que pode contribuir mais um pouquinho aí, para quem sabe perder essa região de suporte amanhã ou aí nos próximos dias. Perfeito. E agora vamos terminando com os 3 piores do dia. IRB, BRF e VEG. O que você está achando dessas 3? IRB, que vem de um momento de forte alta, mas está perdendo força no último período. VEG e BRF, que hoje simplesmente desabou o papel após caso de gripe suína, de gripe aviária, perdão, e a operação que fez de follow-on. Isso, então vamos lá. Primeiro aqui na IRB, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo gráfico semanal. Como você mesmo mencionou, nesse ano temos uma alta forte, né? Desde março até o topinho aqui chegou a subir 193%, cerca de 190%, então uma alta muito forte. Só que na última semana a gente consegue observar que o candle que ele deixa aqui já é um candle que sinaliza ali um possível cenário vendedor. Temos afastamento de médias, né? O preço tende a convergir ali com as médias, então temos um afastamento grande aí das médias, se a gente pegar o fechamento da última semana até aqui 14%. E aqui depois que ele formou, né, esse fundo duplo, impulsionou novas altas, só que esticou muito, então tem um espaço sim para correção, primeiramente até a faixa aqui dos R$40. Olhando pelo gráfico diário, a gente consegue observar que ele ainda não reverteu a tendência, né? A tendência que segue com topos e fundos ascendentes. Ainda temos a média de 20 pelo menos, né? Que foi a última média que ele veio obedecendo aqui bastante, desde ali do movimento, desde que se iniciou, né? O movimento de alta, onde a gente teve o cruzamento da média mais curta aqui com a média de 20 e vem subindo, né? Então, o primeiro movimento, o primeiro preço que a gente vai ter muita atenção é a faixa dos R$45,90. Se ele perder, principalmente se fizer algum pivô de baixa e perder essa região, pode sim reverter a tendência no curto prazo e aí sim fazer correções mais fortes, buscar a faixa aqui dos R$40 ou mesmo região de média aqui na faixa dos R$29,30. Então, para IRB, eu digo assim, tá naquele cenário que a gente deve ter um pouco mais de cautela, esperar qual vai ser o movimento, se de fato forma ali um pivô de baixa, forma algo do tipo, ou se pode ser mais uma correção até a região de média. Claro que a gente tem que ter um sinal bem claro aqui para uma possível continuidade altista aí, para buscar a região dos R$56, R$59, mas por enquanto o cenário ali é mais cauteloso em relação a IRB. Vamos a BRF, a BRF que recentemente também teve aí um movimentozinho aqui forte de alta, né, mas segue ali no movimento, tem uma faixa aqui de resistência na faixa dos R$10, e a gente agora aguarda essa definição. De fato, ele já fez aqui um primeiro movimento de baixa, tentou novamente ali o topo, e a gente vê que vem sofrendo bastante aqui nos últimos dias, principalmente também relacionado a notícias, e a gente fica atento a esse rompimento, ó. Deixa eu só traçar aqui diretamente a linha aqui dos R$8,17, que de fato ele pode estar até fazendo aqui um topo duplo. A gente consegue traçar aqui, ó, onde ele forma esse topo, corrige até a região dos 8,17, volta lá. Então ele pode estar formando aqui um topo duplo e diante desse rompimento aqui para baixo, buscar as faixas ali dos 7,15
ou mesmo aqui a região dos 6,50. Então, também é um cenário mais cauteloso, por enquanto a gente aguarda ali algum movimento, tem essas faixas, tem muita média, tá bem presa, as médias estão inclinando aqui para baixo agora, a média mais curta de 9 períodos, né? Então, vale um pouco de atenção, um pouco de cautela, e se perder faixa de 8,17, pode aí deixar o cenário um pouco mais complicado em relação à BRF. E agora aqui é a VEG, né? VEG que hoje tem o resultado dela que sai essa semana, a gente vê o movimento aí de baixa, né? Depois que chegou aqui, que atingiu essa faixa aqui próximo ao topo, R$41, R$43, não conseguiu romper, foram diversas semanas aqui buscando esse rompimento, não conseguiu, e de fato aqui nas últimas semanas vem se consolidando num movimento aí mais para baixo. E ela está numa faixa de suporte, tá? Que foi a mínima ali em dezembro do último ano, e ela está nesse teste agora da faixa dos R$35. Assim, já está assim, a gente está num movimento mais lateralizado, ainda não temos assim de fato uma reversão, vamos dizer, está muito próximo de confirmar uma reversão de tendência, e a gente perder na faixa dos R$35 abre espaço para buscar lá a faixa de 32, 31 aqui na média de 200 períodos. Claro que se romper aqui, pode ficar um pouquinho mais complicado buscar ali a faixa dos 27, mas vale muito atenção a essa faixa de suporte, ver se de fato vai romper, ou pode acontecer dele segurar nessa faixa de preço, teremos umas respostas aí nos próximos dias, mas assim como as demais baixas que a gente comentou, IRB e BRF, está em um cenário ali bem cauteloso para esse curto prazo. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer. Termino te perguntando sobre as gigantes da B3, ou seja, Vale e Petrobras, que sozinhas determinam metade basicamente do volume negociado na Bolsa. O que você está vendo para Vale e para Petrobras? Certo, vamos lá, vamos começar aqui por Petrobras, né? Petrobras que fez um movimento muito forte de alta recente, segue no movimento ali de alta, não perdeu o contexto, né? Teve algumas correções, claro, ali se a gente pegar a partir de março, que foi aquele grande boom, né? A gente chega ali a ter próximo de 66% em Petrobras, e vem num cenário de correção. A correção é aquela que a gente fala que é a correção natural, a correção saudável dentro do movimento de alta. Até então, está segurando nessa região aqui próximo dos R$28, que foi onde formou um topo ali em 2022, está segurando, pode formar aqui um pullback para então dar continuidade. Está próximo ainda de uma faixa ali sobrecomprada, acredito eu que ainda pode corrigir um pouquinho mais aí as ações da Petrobras. Quando a gente joga aqui para o gráfico diário, a gente observa, né, que ele já fez o movimento aqui de baixo, corrigiu até as médias e deu continuidade. Meu ponto de atenção fica a faixa aqui dos R$28, né, que a gente observa aqui como esse ponto aqui de máxima. Depois dele não tem muita coisa aqui para segurar, né? Não tem outras faixas aqui tão relevantes. A gente vai ter aqui a faixa ali dos R$26, aqui dos 25 e depois a faixa dos R$23. Então, segue ali com o cenário também um pouco ali de cautela. Claro que pode segurar nesta faixa dos 28 aqui, em formato de pullback, dá continuidade. Vamos ver como vai fechar essa semana, hoje ainda é segunda-feira, mas dependendo do fechamento aqui, acima de média, se continuar com a entrada de bom volume, confirmando esse movimento, pode buscar novamente aqui a região de topo. Mas vale ali certa cautela, está na região ali de topo, já fez certa correção, mas está próximo da faixa sobrecomprada ainda ali com o nosso indicador, o IFR, então a gente precisa que se firme acima dos 28 com um ótimo volume comprador, com um volume bem forte, para que possa buscar novamente região de topo lá nos R$32. Já a Vale segue ali uma região interessante de suporte, na faixa ali entre 63 e 60 reais. Na última semana impulsionou bem, né? Subiu ali 4,8, mas segue no movimento ainda de baixa, né? O movimento é de baixa, a gente tem várias médias, várias regiões ali segurando ainda. Vamos voltar até aqui para o gráfico diário. E aqui a gente observa mais claramente isso, né? Que para seguir o movimento agora de alta tem que se firmar acima ali dos 70, 72 reais para que consiga reverter essa tendência, né? A gente vê que desde que chegou lá no topo já caiu aqui, ó, próximo de 34%, só que essa faixa de suporte ela é muito relevante quando a gente olha ali nos últimos tempos, né? Aqui principalmente ali em meados de 2022 foi onde conseguiu segurar para impulsionar novas altas. Então é uma região que eu diria ali de certa forma até decisiva, essa faixa dos 60 reais, que se conseguir segurar aqui do jeito que está fazendo, romper médias aqui, faixa de 71, 72 reais, pode impulsionar novas altas para buscar lá novamente 80, 90 reais, mas a gente ainda vê o cenário bem pesado ali para Vale, então médias bem para baixo, está numa faixa ali interessante do IFR ainda, que ainda chegou próximo da sobrevenda, mas
não deu grandes sinais ali compradores, e a gente observa ainda, eu ainda prefiro ali observar um pouquinho mais de fora, mas caso ela vá ali acima dos 72, 73, pode impulsionar altas boas, buscar lá novamente faixa de 77, 80 reais. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer também com essas gigantes e a gente, então, vai voltar a conversar sem falta e sem dúvida nos nossos próximos closing aqui na BMC. Por enquanto, eu agradeço muitíssimo o Rodrigo Paz, analista técnico do PagBank, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço aí a oportunidade, estamos aí à disposição. Sempre um prazer. Muito obrigado, Rodrigo. E vamos para o nosso gráfico do dia, gente. Vamos dar uma olhada no gráfico do dia desta segunda-feira de começo de semana, mas lá na Europa já estamos no meio das férias. Férias que na Europa começam tradicionalmente no mês de junho, final de junho, começo de julho no máximo, e os aeroportos na Europa estão lotadíssimos, assim como as cidades turísticas, preços nas alturas. Mesmo assim, parece que metade da Faria Lima está na Grécia ou na Croácia ou na Itália nesse momento, e os aeroportos nos Estados Unidos também estão voltando a ter o mesmo nível de passageiros do que os níveis pré-pandêmicos. Esse gráfico que vocês estão vendo mostra como o tráfego aeroportual, dos aeroportos, voltou aos níveis pré-pandêmicos em 2023. A gente está vendo aqui o gráfico em azul mais escuro para esse ano, azul mais claro 2019, ou seja, antes da pandemia, o amarelinho 2022, o ano passado, quando já as vacinas estavam basicamente todas distribuídas. 21 e 20 anos de pandemia, a gente está vendo uma redução quase para zero em abril de 2020, o tráfego aeroportual nos Estados Unidos. Então, isso também é uma tendência global. Então, os volumes diários de trânsito nos Estados Unidos estão voltando para uma média de 2,56, aliás, milhões de passageiros por dia. Agora, em 2020, basicamente, era zero. Então, isso é bastante, era tipo 100 mil, basicamente, 100 mil pessoas por dia, ou seja, nada nos aeroportos americanos, que estão entre os mais transitados, traficados do mundo. E agora, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas notícias que estão sendo divulgadas nesse momento. Temos aqui, deixa eu ver aqui se temos mais notícias saindo. A Sicoob anunciou a participação no programa Desenrola Brasil, acabou de ser divulgado. Temos também a PetroRio, que informou que iniciou a produção no poço ODP-5 no campo de Frade, 8 mil barris de petróleo equivalente por dia. Então temos informações sobre isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está falando nesse momento, falando do Desenrola, que está explicando, vai se desenvolver em 3 etapas, 50 bilhões de reais vão ser utilizados para a renegociação disso. Então, o Haddad está explicando como isso vai acontecer e as empresas estão fazendo um upload das dívidas até 31 de dezembro de 2022. A partir daquele momento será feito o leilão dessas dívidas. Vamos ver então o que vai acontecer. Temos também a Valora, que captou 200 milhões de reais para um fundo de infraestrutura, notícia também que acabou de sair nesse momento, e Wall Street fechou em alta com temporada de balanços no radar. As empresas estão dando sinais mais positivos do que o mercado esperava, e isso está animando os mercados lá fora. Dow Jones fechou em alta de 0,22%, o Nasdaq 0,99% e o S&P 500 alta de 0,47%. Por aqui, o Ibovespa também está indo para um fechamento positivo. Temos também aqui no Brasil, daqui a pouco vamos falar então do fechamento do Ibovespa, e temos aqui no Brasil mais notícias. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda está dizendo que os maiores bancos do Brasil estão demonstrando interesse
para participar do programa Desenrola. Vamos ver então o que vai acontecer com esse programa. Temos também uma fala do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que disse que o Brasil vai bem, mas os juros estão escandalosos e falta só os juros caírem nesse momento. O presidente em exercício, enquanto a gente não está na Europa, o Alckmin é o presidente de exercício, então falou sobre disse também que há partidos demais no Brasil e se declarou a favor da governabilidade. E, segundo ele, nessa conjuntura, quem tem capital prospera, porque o Brasil está se tornando um país rico mas desigual, né? Então, vamos ver o que vai acontecer também com essas declarações do Alckmin, bastante duras em relação aos juros decididos pelo Banco Central do Brasil. Então, vamos ver se o Alckmin vai manter então essa linha dura contra o Banco Central. Lembrando que a próxima reunião do Copom vai ser em agosto e o mercado já está apostando em uma queda dos juros em agosto. Por aqui, então, o Ibovespa fechou em alta de 0,43%, 118.219 pontos. Raizen, 3,68% de alta. O BTG Pactual subiu 3,13% e a MRV, 2,96%. IRB perdeu 3,15%. A BRF, 2,70%. E a VEG também fechou em queda de 1,94%. Dólar voltou a subir nesta segunda-feira. Dólar que fechou então com uma cotação de R$ 4,81, alta de 0,27%. Petrobras terminou o dia em queda de 0,21%, R$ 28,99. A Vale caiu 1,11%, R$ 67,85. E, gente, por hoje é só. Nos vemos amanhã, sempre aqui às 16 horas em ponto, no Closing, para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Fique com a nossa programação aqui na BMC e a gente se vê amanhã. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado.